Bem-vindos ao BessaniCast, o podcast de empreendedorismo, liderança, inovação e gestão de vendas. O BessaniCast é uma produção da Bessani Soluções, empresa especializada em gestão de negócios e sistema de automatização. Há mais de 30 anos, ajudando empresários a tomarem decisões com clareza. Ou seja, tenha informações em um único clique. Este episódio é produzido em parceria com a Prodigimus, um estúdio que confiamos há mais de 3 anos. Se você quer um conteúdo digital com qualidade profissional de vídeo, de áudio, procure a Prodigimus. O nome por trás da nossa produção. A Ligatex é a nossa patrocinadora oficial, uma marca sólida com mais de 20 anos de história, uma empresa que oferece 10 anos de garantia em suas argamassas e rejuntos. Então, se você quer uma obra sem dor de cabeça, acesse ligatex.com.br/calculadora e descubra lá no site o quanto de material que vai ser necessário na sua obra, desde o início da fundação ao acabamento. Então, se você quer uma obra sem dor de cabeça, procure a Ligatex. E hoje comigo está a Maria Olívia. A Maria Olívia faz parte aí do time do comercial da Bessani, né? Uma empresa aí especializada em automação de processos. Maria, se apresente. Bom dia, pessoal, ou boa tarde, né? Boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Como a Ramira falou, meu nome é Maria Olívia, faço parte aí da equipe da Bessani também. E hoje estamos aqui já aproveitando para falar quem é o nosso convidado de hoje, uma pessoa bem especial. Ele é um profissional aí que atua diretamente na fabricação e comercialização de telhas, com alta experiência aí em materiais galvânicos e gestão produtiva. Ele está na direção aí da Calhas Líder e hoje o nosso convidado é o Leandro Serri. Pode se apresentar, Leandro. Olá, Ramira, Olá. Maria Olívia, boa tarde à audiência aí do BessaniCast. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de poder participar do BessaniCast. Tem bastante empresários que eu estava acompanhando, participou, Elvio, Marcela Meu Tintas, comentei contigo agora há pouco, Luiz Fernando, a gente compra com eles lá na Vipar e tem muito pouco contato, até porque eu acho o empresário um pouco solitário, né? No Brasil, infelizmente, né, entrando Leandro? dentro da nossa empresa e muitas vezes saindo de noite, né? E participar aqui, eu acho que é uma troca de informação de forma geral, né? E absorver também conhecimento através de outros entrevistados. Então, muito obrigado pela oportunidade. Estamos felizes aí com a sua participação, Leandro. E fala pra gente um pouquinho sobre a sua história, como que foi sua trajetória. Bom, a Calhas Líder, ela começa em 2005, né? E, na verdade, eu assumo ali ela como empresa e como único dono e funcionário. Nossa, que desafio. Sim. E nisso acompanha comigo a Faculdade de Educação Física, que futuramente eu venho trazer algumas experiências da Educação Física para dentro da própria Calhas Líder. Começamos com uma máquina com a parte só de calha, né? E no desenvolver, vou tentar resumir bastante, da empresa, nós começamos a observar e entender sobre tempo de produção, que ela não é uma comercialização de produto acabado, né? Ela tem a sua produção para depois a venda. E o produto, eu não consigo produzir várias peças para uma única casa ou deixar aquilo em estoque. Então, essa produção ela é muito específica. O exemplo foi de uma obra de 75 casas. Para cada casa teve que fazer uma medição e uma calha específica, né? A calha, o modelo é o mesmo, mas as dimensões mudaria de uma casa para outra. Em 2012, nós fazemos uma importação de 20 toneladas de material e trazemos uma máquina que
iria auxiliar no processo da bobina, porque essas bobinas viriam de 8 toneladas e nós teríamos que produzir ela em bobinas, a gente chama de bobininhas, né? São a bobinona de 8 toneladas e as bobininhas para produção de calha. Então ali também foi mais um avanço na história da empresa, proporcionando preço. E proporcionar agilidade também ali no seu processo, sim, Leandro? toda a produção de bobina para a confecção de calha, ela fica sobre o meu domínio, não mais de um fornecedor. Antes você terceirizava esse tipo de serviço. Terceirizava esse tipo de serviço. Interessante. Hoje nós temos preço para vender bobina para depósito de calha. Então isso já atendemos, tá? Inclusive, atualmente nós entregamos calhas para depósito de calha. Vocês revendem hoje? Sim. Que legal. Então, depósito de calha, a gente consegue mostrar que, às vezes, até um patamar do depósito ali de calha, se ele não tiver estoque, trouxer o conhecimento do dobrador para vendas, que ele vai atender bastante calheiro, então o dobrador tem muito conhecimento técnico, e ele ter ali somente o que ele vai vender, então ele tem uma economia de estoque, ele não precisa ter lá 5 toneladas de estoque, e nós atendemos esses depósitos de calhas com calha dobrada. Que legal. Então foi uma grande virada de chave aí no seu negócio, né? Foi um entendimento de produção, que é onde eu começo a fazer essa junção com a educação física, né? A empresa, ela procura resultado. O atleta ou a equipe procura resultado. Para se ter resultado, o que eu preciso mexer, né? Lei de Pareto, lá, 80-20, os 5 por quê? Por que meu atleta não está chegando na velocidade, vamos pensar nos 100 metros lá, não está mantendo abaixo dos 9 segundos ali. Então, o que é posicionamento de braço? A empresa é a mesma coisa. Por que minha equipe ela não consegue fazer uma peça abaixo de tantos minutos? Está muito longe minha matéria-prima? Né? O layout da empresa está errado? É uma questão de ferramenta? Então, eu comecei a fazer essa observação de lá com o que a gente trabalhava com o atleta, trazendo isso para dentro da empresa. Como que eu tenho que fazer para melhorar? Que bacana. No penúltimo ano da faculdade, a gente tem um pouco de administração. Então, eu comecei... no começo eu não comecei a entender sobre custo fixo e variável, tá? Mas depois eu comecei a procurar o Sebrae, me ajudou bastante. Comecei a entender um pouco mais sobre isso e aperfeiçoar a empresa. Que legal. Então, antes, a sua trajetória começou ali na educação física. Sim, as duas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo. Eu quero entender como que veio essa oportunidade de seguir nesse ramo, que é bem diferente, de certa forma, ali da educação física. Sim. Lá atrás eu era um office boy, acho que nem existe mais essa profissão, né? E quando meu pai ele começou a tocar a empresa, ele precisou se ausentar. E ele me convida para assumir essa responsabilidade ali dentro da empresa, mais um sócio dele. Então ele trabalhava já no ramo? No ramo, meu pai era madeireiro, veio para o ramo da construção civil e abriu um depósito de calha. Nossa, que bacana. Então, o conhecimento também de telhado também vem da época de venda de madeira, né? Então, não foi algo tão novo, mas a calha em si era experiente, mas a parte de telhado não, a gente já tinha conhecimento. Então, e você já trabalhava com seu pai ali? Fazia um serviço para ele? Isso, em 2007, ele começou em 2005. Em 2007 eu venho trabalhar com ele, porque eu estava no escritório de contabilidade, né? Do Heitor. Heitor, obrigado aí. Absorvi muito conhecimento ali. E então, em 2007 eu começo ali com ele, mas por motivos, acho que convivência pai e filho, ele falou, olha, toca aí, você tem a sua faculdade, eu vou fazer outra coisa que não tá dando certo, nós dois juntos. Então, ali eu assumo a responsabilidade. Meu pai foi sempre aquela pessoa que ensinou a pescar, não dava o peixe, né? Então, ele falou, olha, você vai comprar a empresa, fez um negócio de pai para filho, né? Mas eu assumi a responsabilidade financeira de comprar. Agradeço ele até hoje por isso, porque me trouxe essa experiência e esse comprometimento, né? Então, aquele nervoso de boleto para pagar, né? Já começou lá, eu tinha 20 anos, já começou com 20 anos, comecei muito novo com a empresa. Então, já começou lá atrás, eu falei, tem uma responsabilidade no final desse mês, mais a faculdade. Nossa, nessa época você estava cursando a educação física. Estava cursando educação física. Teve um momento que eu cheguei até a pensar em abandonar o curso, porque ficou pesado, financeiramente começou a não corresponder. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora, né?
E eu tinha que me dedicar a alguma coisa. Ou só à faculdade ou só à empresa. E graças a Deus consegui conciliar as duas missões ali e finalizar. Uma continua até hoje, né? Eu cheguei a montar uma academia. Vendi e fiquei só com a empresa. Então foi algo que tomou muito tempo, assim, né? Em questão do dia a dia. Uhum. Em que momento você viu que dava para conciliar ali o que você aprendeu no curso de educação física para usar na empresa? Tá. Eu acho que foi algo bem natural e eu comecei a ter essas percepções, né? Falava assim, como eu disse, né? A empresa, eu comecei a não ver ela assim, empresa concorrente. Falei, não, é uma equipe, outra equipe. As duas estão buscando o mesmo objetivo, né? E vai chegar primeiro quem se dedicar mais, né? Essa é a diferença do atleta, né? Ele não tem, hoje é feriado, não vou treinar. Qual que é seu objetivo final lá, né? Eu quero, vamos pensar de alto rendimento, são Olimpíadas, no futebol é a Copa do Mundo, então você tem que se dedicar até tal data, né? Tal data você tem que estar no seu 110% para poder trazer resultado. E a empresa eu comecei a observá-la dessa forma também, né? As pessoas que estão aqui é uma equipe e a gente tem que ir melhorando a habilidade desses atletas que estão aqui dentro. Na verdade, somos a equipe, mas somos o CLT ali dentro, né? Eu falo, eu também sou um funcionário aqui dentro, não tenho o que fazer, eu tenho que me dedicar aqui. No começo é muito mais operacional, então eu também fiz entrega, eu também dobrei material, e depois você começa a entender que sua habilidade ela tem que ir mudando, e isso é doído. Né? Porque você está acostumado, você está saindo, entre aspas, de uma zona de conforto. Eu não vou mais dobrar chapa, eu preciso de pôr alguém, treinar alguém para fazer isso com tanta eficiência quanto eu fazia. Deixando essa pessoa 100%, eu tenho que ir para outra missão, tenho que abrir mão daquilo. E como que você teve essa mudança de mentalidade e enxergou isso? Eu acho que as situações iam colocando e eu sou uma pessoa que observa muito, então eu comecei a observar essa necessidade de sair dali, abrir mão daquilo e ir para uma próxima fase, um próximo degrau dessa escada. Então, isso foi um passo a passo. Foi aquela sensação de falar, se eu continuar fazendo isso, minha empresa não desenvolve. Né? Se eu continuar... vou correr uma maratona, se eu continuar só correndo esses 3K por dia, eu não vou conseguir correr uma maratona de 5. Eu preciso... uma de 10, perdão. Eu preciso melhorar esse condicionamento. Então, eu precisava melhorar o condicionamento da minha empresa. Entendi. E aí é onde foi o Sebrae me apresentando ferramentas que talvez eu já executava, mas não tinha conhecimento do nome. Que é Lei de Pareto, 5x, parte financeira também, custo fixo, custo variável, ponto de equilíbrio. Não entendia nada sobre isso. Então, isso eu fui buscando informação, foi agregando junto à empresa. E eu falo que é pular de paraquedas e pôr ele pro meio do caminho, né? Achei bem interessante que a maioria das vezes, ou igual você falou, né? Começou com seu pai, não sei se até se ele empreendia antes disso, né? Mas achei interessante você usar a educação física, um conhecimento que você estava tendo, né? E depois no futuro teve mais. Porque às vezes alguns empresários ou pedem ajuda para outros empresários, ou vem de família, né? Isso de empreender. E eu achei bem bacana esse seu despertar mesmo, de usar um conteúdo ali que você já tinha, né? Para melhorar ali nessa parte do empreendedorismo. Acredito que até o meu subconsciente me forçou, né? Falou, olha, existe um equilíbrio aqui, né? Existe um comparativo entre os dois. Então, ele buscou essa informação. E mesmo assim, depois eu, através do Sebrae, que eu sou muito grato ao Sebrae, aprendi muita coisa lá, vem a mostrar que cada vez mais tinha junção, né? Essas duas atividades. Elas são de formas diferentes, né? Então, o técnico procura desempenho da equipe, o empresário desempenho da empresa. Sim. Você tem que melhorar a capacidade do seu atleta, você tem que melhorar a capacidade da sua equipe, né? E os americanos usam muito o esporte, né? Porque traz ali um senso de competitividade, traz um senso de heroísmo. Às vezes a gente tem empresários ou até mesmo alguém dentro da equipe que fala, caramba, olha essa pessoa aqui, cara, ela conseguiu desenvolver tal projeto, ela conseguiu me trazer um resultado para um problema. Legal também que não vem só de mim, tá? Dentro da empresa acontecia de pessoas apresentar soluções, então assim, você vê que a equipe ela estava correspondendo. E nisso também, a gente também
para algumas visões, a gente acaba tomando o nome de chato, porque eu tenho aquele espírito competitivo, cobrança em excesso, né? Porque essa cobrança ela não vem só de mim para com a minha equipe, mas de mim para comigo você mesmo, né? E isso foi algo que me ajudou e me prejudicou também, porque às vezes a gente aperta porque eu estou acostumado a me apertar, mas às vezes a pessoa ela não está preparada. Algumas pessoas futuramente vêm a me mandar mensagem, cara, muito obrigado pelo que você... Tem uma pessoa que abriu uma loja de piso, né? Olha que legal. Ele me mandou uma mensagem, falou, cara, muito obrigado, eu não entendia na época, mas hoje eu entendi essa pressão que você fazia. Então, um pouco de conhecimento que eu trago para dentro da minha loja é algo que eu observei contigo. E, de novo, lá voltamos à parte do atleta, né? Se você não cobrar ou não criar essa motivação nele, embora ele tenha que ter uma automotivação muito grande, né? Você acaba não conseguindo aproveitar o melhor dele. E como que você faz para motivar o pessoal lá a estar ali no seu ritmo? Olha, algumas situações, a empresa ela ainda é pequena, né? Em vista do que a gente almeja hoje, que são a telha, ela vem de Piracicaba, né? O polo, né? Assim como Santa Gertrudes ali, Rio Claro, que é o polo cerâmico, sim, o polo da telha é Piracicaba. Então eu falava, nossa, o Rio Clarense, ele vai muito para Piracicaba. Na época se pagava frete para adquirir esse produto, para trazer, né, para cá. Eu falei, cara, eu quero pôr uma máquina de telha em Rio Claro. Esse lance meio de bairrista, sabe? Você quer fazer algo pela sua cidade. E, claro, isso avançaria um degrau, né? Sempre vejo como uma subida, né? Avançaria um degrau da empresa, mas eu estaria fazendo algo que para mim faz sentido para a cidade de Rio Claro, para o Rio Clarense, para a construção civil em Rio Claro, né? Então, a motivação, né? No caso, seria assim... Quando teve que começar a aprender a fazer a produção de telha, eu me dediquei a essa produção e passei para eles. Então, para entregar esses produtos, eu cheguei a sair da minha empresa 1h30 da manhã e 7h30 tá lá de volta para abrir a empresa. Na época não tinha uma equipe tão grande que hoje eu consigo revezar isso daí. Então, acho que estar junto, né? Assim como um técnico ali, junto no sol, correndo, né? Aferindo, passando feedback, olha, não tá legal isso aí, cobrando. Eu acho que a cobrança, de forma correta, ela também é uma motivação, né? Olha, o nosso tempo ele não tá legal, a gente precisa melhorar esse tempo. Para telha, vamos supor, né? Para calha vocês conseguiram e a gente precisa fazer algo diferente agora na parte de telha. Só que nisso também as equipes vão mudando, né? Esse treinamento ele é constante. Assim como um atleta, mais uma comparação, né? Ele vai chegando à sua idade e vai chegando novos atletas. Também dentro de uma empresa vai começar a entrar pessoas novas que não têm conhecimento. Só que hoje eu já tenho pessoas que me ajudam a repassar esse conhecimento, né? Isso é importante. A gente criou essa... Tem um documento que chama POP, né? Que é o Procedimento Operacional Padrão. A gente usa isso, a gente tem isso. E em cima disso, acredito que é uma forma de criar uma admiração por estar fazendo junto. Então, respondendo a pergunta, eu nunca parei para pensar isso, mas eu acredito que seja essa a resposta, né? Estar junto ali no dia a dia e trazer isso para dentro da empresa. Acho que cria uma certa admiração. Eu falo, puxa, não podia só estar cobrando, mas está me cobrando, acompanhando, está junto comigo, me chama, me cobra, mas também vem aqui e fala, pô, isso aqui ficou legal. Então, acho que é isso. Que bacana. E eu acho que a maioria das pessoas tem muitas dúvidas sobre esse tipo de produto, qual que é a melhor qualidade, né? Sim. Explica pra gente um pouquinho. Bom, lá... vou voltar para a minha parte produtiva agora, para poder chegar nesse foco. Legal. Quando a Calhas Hydra começou a ter um preço mais competitivo, começamos a escutar assim, ó, o material enferruja. Vai enferrujar porque é aço e é ferro. Se fosse de plástico, talvez não enferrujaria. Mas então é normal. Pessoal, o produto vai enferrujar, isso é fato. Então, eu comecei a procurar conhecimento. Então, eu entendi que não tinha só um tipo de galvanização, assim como não tinha só um tipo de galvanizado. Galvanizado, ele tem 2 modelos, que é o cristais normais e o minimizado. Ambos têm a mesma qualidade. O que interfere na qualidade da galvanização é o quanto de zinco tem por metro quadrado. Nós usamos material Z100 para cima.
Acredito que lá no passado alguém deve ter feito uma importação errada, mas não aqui em Rio Claro. Essa informação ela espalhou, então alguém deve ter feito uma importação errada. Então, ao invés de trazer um material, isso não é uma regra, é uma observação minha, é um achismo meu, tá? Sim. Porque realmente teve um material que se espalhou que não tinha uma qualidade. O importante que eu aconselho para o consumidor, o construtor, é certificado. Nós compramos material com certificado. Porque o aço, assim como a galvanização, ele tem um órgão regulamentador. Então, uma usina, seja na China, na Índia, tem usina espalhada no mundo inteiro, né? Material da China não presta. Não tem como ele parar uma produção de sei lá quantas toneladas por hora para fazer um material fora de especificação. Só que ele tem qualificações. Então, ele começa com Z60, Z80, Z100, 275B. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, o 275B estava começando a se tornar um material caro para aquisição como calha. E antes do 275B, a gente chega a encontrar ainda em imóveis antigos, calha de cobre. Então, eu acho que uma necessidade do mercado foi fazendo essa mudança. Nós usamos Z100, até porque nós damos garantia do material. Garantia de quanto tempo? Nós damos de 3 anos. Isso foi uma forma de trazer o consumidor para perto. O material enferruja, tá. Ninguém dá garantia nem de 1 ano. Nós vamos começar a dar garantia de 3 anos. Então, não é nem a garantia do produto ali, é a loja mesmo, a sua empresa dá garantia para o consumidor. Isso. Foi uma forma de falar assim, o material, ninguém dá, então, nacional importado. Não interessa, sinceramente, não tem diferença entre nacional e importado, porque o que manda é a certificado. Você está comprando material Z100, você está comprando inferior, né? Z100 para cima. Para telha é a mesma coisa. Fica muito específico isso na calha, né? O material chapa importada não é bom. Todo mundo compra telha e não imagina que todo material de telha é importado. É raro ter material galvalume, tá? E são mais 2 materiais. Quer aumentar a durabilidade? Põe o galvalume. Ele tem o zinco e ele vai ter 55% de alumínio na sua composição. Então, a durabilidade do galvalume é muito maior. Por isso que as telhas são feitas em galvalume. Antigamente também era, né? Não sei se o avô ou aí o pai vai falar assim, telha de zinco. Não é mais de zinco, é galvalume. A telha de zinco, ela não deixou de existir. Ela voltou na pandemia por falta de material. Mas o material é galvalume. Legal. E ele dura, assim, quanto tempo a mais em comparação ao outro? Ele dura... Tem uma média, assim? Tem. São pelo menos 20 anos, na literatura, 20 anos a mais. O galvanizado, na literatura, de 20 a 50 anos. Depende do ambiente, tá? Eu vou falar uma coisa que é muito agressiva e que diminui muito o tempo da durabilidade do material nos intempéries do tempo ali, que na verdade é uma agregação física, né? Por exemplo, assim, o pombo, quando ele morre, ele fica ali na calha, ele faz um furo exatamente onde o zinco ele é um metal de sacrifício. Então o zinco começa a se sacrificar ali onde está, porque aquilo se torna ácido, né? E acaba acabando ali, né, o metal de sacrifício ficando no aço carbono, onde aí ele começa a realmente agredir o material. Até então ele estava agredindo esse metal de sacrifício, que é o zinco. E o zinco a gente encontra também na parte de suplementação. Então, que interessante. Depois que eu puxei esse fio, né, comecei a fazer esses comparativos. Você viu que tu tá conectando. Então, o zinco ele é tanto na parte metalúrgica quanto a gente também faz... É o mesmo, tá, pessoal? Zinco, na tabela periódica, só tem um. Então, não tem como falar, esse material é bom, é ruim. Tentar fazer um comparativo. Coca-Cola e Pepsi são 2 fórmulas diferentes. Para o aço, isso não existe. Se cada um de nós aqui fomos montar uma usina, nós temos que seguir as normas. Senão a gente está fora de padrão. Pode acontecer de alguém comprar? Pode, mas eu acho difícil, porque entra lá, né, custo produtivo. Vou parar a máquina para produzir algo fora de padrão, quem que vai comprar isso? Então tem uma norma ali que você tem que seguir para estar no padrão para revender o produto. Tanto para o aço de construção, que são os vergalhões que vai dentro da parede, quanto para o aço de galvanização, que é para cobertura.
Porque esse mesmo aço, ele é feito para estamparia de fogão, ele é feito para estamparia automobilística. Então, lá atrás, quando se fazia automóvel, não tinha máquina de telha. Sim. Então, esse aço era vendido com outro intuito, atendia outro tipo de público. Então, depois ele vem ser usado como telha metálica. E esses materiais galvanizados? Galvanizado com zinco, né? E o galvanizado com galvalume. Então, são banhos. Embaixo é um aço carbono normal. Sabe a estrutura metálica? Às vezes, aquele aço preto, até esse que faz a mesa aqui. A gente, se não tem a tinta, a gente põe a mão. No mesmo dia, você vai ver seus dedinhos ali, né? Porque ele não tem proteção, é o aço carbono. Ou o ferro, né? São dois produtos ali. O aço e o aço carbono, perdão, e o material ferroso. Então, quando ele não tem proteção, seja de tinta, seja de banho galvânico, ele fica exposto aos intempéries do tempo. E qualquer umidade vai acabar enferrujando. Então, a galvanização, o Japão é um dos países mais fortes em galvanização, porque a maresia lá é muito forte, né? E o país hoje ele é um dos especialistas em galvanização para estruturas metálicas. Ah, que legal. Então, tem situações que um tipo de material é mais indicado do que o outro. Sim. No caso da telha, em locais, vamos pensar cerâmicas, sítio, mais o galvalume. Porque esse material tem uma durabilidade maior. Existem empresas que têm o desgaste desse material muito rápido por questão física ali, de algum pó que solta de algum produto, tá? E por questões de gases. Vou dar um exemplo. Sabe aqueles aquecedores de piscina? Sim. Ele pode estragar sua telha em questão de 1 ano só pingando o cloro. Ou simplesmente, se ele não estiver pingando ali, mas está evaporando, tem um gás soltando ali, ele vai começar a agredir a telha. Mesmo com pintura eletrostática. Que é outro produto que faz a proteção da telha ou da calha ali também. Que bacana. E alta temperatura, então, também. Também. Tem um tipo ideal. Destempera o material. Que bacana. Por exemplo, você tem um fechamento de um galpão de telha, um fechamento lateral, você tem ali fornos, né? Próximo, ele destempera o material, ele também agride o material. Um pouco antes você comentou que não tem muita diferença entre o produto nacional e importado. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Por que você acha desse jeito? Como os produtos, existe uma norma para seguir e, como eu disse, não é a Coca-Cola e Pepsi que tem a sua própria fórmula, o zinco na tabela periódica é um só, né? Você tem que ter, claro, a pureza do zinco. Mas isso vai ter tem as normas que vai te falar, olha, você tem que ter tanto de zinco por metro quadrado, zinco sem mistura, um zinco mais puro, então você tem que seguir isso. Então, eu debato isso, né, em cima dessas duas situações. Que não vai se produzir através do que eu acho, do que eu quero, e que o zinco na tabela periódica é um só, inclusive é o mesmo que ingerimos como suplementação. Então, essa é a defesa do material. Vou dar outro exemplo. Na Unesp nós temos ali, eles fazem teste, eles fazem um tubo, colocam na terra, ali dentro vai um porco. Eu acho que eles estudam decomposição do material ali. Isso já tem mais de 4 anos em contato com a terra e com um animal ali em decomposição. Ontem a gente assistiu a filmagem para refazer mais um tubo que eles vão ficando ali. E o anterior lá, de 4 anos atrás, ele está inteiro. Inclusive, ontem a gente conversou com o técnico. Falei, cara, vou pedir para o vendedor entrar em contato com a pessoa que ele está conversando na Unesp para liberar essa filmagem, essas fotos, essas imagens, que é uma forma física de eu comprovar o que eu estou falando aqui, nesse momento, né? Então, é um material importado. Leandro, você só trabalha com importado? Não, eu trabalho com nacional também. A questão são impostos, né? Se a taxação importação no aço externo sobe, vai ter uma diferença. Então, você tem sempre que estar avaliando, como se fosse uma bolsa, né? O aço é commodity. Então, o que está interessante agora? Comprar aqui dentro ou lá fora? Mas o importante é que nós vamos dar garantia do material para os nossos clientes. Que bacana. E isso mostra muito a qualidade do produto, né, Leandro? Sim. Que legal. E fala para mim, quais os erros mais comuns que você vê no mercado que acaba gerando aí um prejuízo financeiro?
Para a empresa ou para o Isso, consumidor? para o consumidor. Consumidor. Às vezes, eu acho até uma fala maldosa, o material importado em ferrugem. Então, às vezes ele acaba comprando um material mais caro e não por esse motivo. Se quiser ajudar a siderúrgica nacional é uma coisa, mas porque ele vai enferrujar mais rápido, eu acho que isso é uma fala maldosa de quem tá vendendo, tá pegando o cliente pela falta de conhecimento, né? E isso pode encarecer a obra do consumidor. E a outra situação é comprar em locais que não tem certificado. Até porque não tem. Se você olhar para uma chapa, você não tem como saber se ela é nacional ou importada. Tá? Tem discrepância de uma usina para outra. Mas para você falar isso aqui é nacional, isso aqui é importada, não tem como. O zinco, quando ele está passando por suas formas ali, ele vai quebrando os cristais, ou por tempo dentro do calor, ou pelo próprio calor, tá? O ponto de fusão do zinco é de 450 graus Celsius, se eu não me engano. Então, quanto mais tempo ele ficar dentro do forno ali no banho, ou quanto mais calor tiver, ele vai dar a gente chama de flor, tá? Ele vai dar uma flor diferente, aquele cristal ele vai ficar de forma diferente na chapa. Então, esse banho de usina para usina ele tem algumas diferenças, porque também no resfriamento dessa chapa também pode dar outra diferença na galvanização. Então assim, se pegar o galvanizado, cristais normais, a flor é grande. Cristais minimizado, a flor dele é bem pequenininha. Tem locais que só vende cristais minimizado. A pessoa vê os cristais normais e fala, não, essa chapa não presta. A calha ela ainda é muito cultural, né? Como se trata de algo artesanal, ela não teve essa busca por esse conhecimento. Então tem cidades que cristais normais não entram. Aqui em Rio Claro é só cristais normais. Se você apresentar aqui o cristal minimizado, vão falar que a chapa é ruim. Mas ambas são Z100. O que diferencia ou é o calor, ou é o tempo, ou é o resfriamento. Para dar essa flor diferente no material. Uma vez eu cortei 5 chapinhas, né? E aí eu falei, olha, a pessoa falou, olha, eu sei qual que é qual. Eu falei, olha, qual que é qual aqui? Numerei, né? 1, 2, 3, 4, 5. Um é nacional, esse aqui é importado. Eu falei, cara, muito bem. Isso aqui é tudo nacional. A olho, assim, você não consegue diferenciar? Não. Você tem que pegar o certificado, tem que conferir as informações que tá ali. É caro para se fazer uma análise metalúrgica ali do banho. Então, não faz sentido. O importante... Há muito tempo a gente deixava o certificado. Tirava o nome do fornecedor, claro, né? Ali, as informações cabíveis da empresa, né? Sim. E deixava o nosso certificado bem na nossa área comercial. Então, tinha a data, tinha o material que veio. Quero conferir o lote. Vamos lá no nosso pátio, lá a gente vai ver as bobinas que estão lá. E aí, para diminuir esse... Isso para o consumidor ter acesso. Consumidor, para o profissional de instalação, porque às vezes isso acaba prejudicando até a própria empresa, né? Você pega uma pessoa, se o material nacional é importado, puxa vida, às vezes não sabe, às vezes não pediu um certificado, a empresa de calha, ou às vezes ela trabalha só com importado e tá tudo bem. O importante é ser Z100. Se é cristais normais ou minimizado, não tem importância, a durabilidade é a mesma. Para banhos de pintura eletrostática, pintura, né? O minimizado ele é mais poroso, e o galvanizado ele é mais liso. Então, até por questões de pintura, o minimizado ele é muito melhor, mas não por questão de durabilidade, tá? E tem essa diferença, ela traz uma textura diferente no material. Entendi, legal. E só uma dúvida, vamos supor, né? Você mesmo falou que as pessoas que têm conhecimento às vezes não sabem fazer essa diferença. Ou, vamos supor, eu não tenho ideia nenhuma de como que funciona as telhas, as calhas. Chego lá para pegar um serviço para você. Na maioria das vezes é sempre o consumidor mesmo que chega para fazer o pedido, ou é o cara que vai fazer o serviço para ele? Temos as duas situações. Tem construtores que pegam esse desenho técnico com o seu profissional e vai até a loja, e nós fazemos o orçamento em cima desse desenho técnico. Importante deixar uma coisa clara aqui, que a Calhas Líder em 2025, agora ela fechou a parte de serviço. Nós não temos pessoas registradas executando serviço, profissionais. Entendi. Então nós vamos daqui para frente tocar só a área de indústria, produção de calha, produção de telha forro, produção de telha metálica e sanduíche ali. Sanduíche
a forma popular conhecida, né? Sim. Mas é termoacústica. Que nós fizemos para passar essa segurança para o cliente leigo. O certificado, pode exigir o certificado. Se não tiver na hora ali, eu imprimo um e levo, mostro o lote da bobina para o cliente. Os 3 anos de garantia, que é onde começaram a debater material nacional importado. Eu falei, nacional importado eu vou te dar 3 anos de garantia. Se você teve algum questionamento sobre isso, você pode ir até outro depósito e ver com ele quantos anos de garantia dá e a gente vai equilibrar isso daí. Mas eu sei que até o momento ninguém dá garantia de calha e nem de telha. Nós estamos fazendo isso que é justamente para tirar esse impacto que foi causado lá no passado por alguma situação. Então, o cliente leigo, eu tento trazer essa segurança para ele, do material, em cima da garantia, em cima do lote e em cima dos nossos certificados de compra. Bacana. E quanto tempo leva uma produção? A calha hoje a gente tem que trabalhar abaixo de 5 minutos por peça. 5 minutos? Sim. É pouco tempo. Como ela ainda é de forma artesanal, né? Não é uma máquina ali que vai... A telha já é 15 metros por minuto. A diferença é muito grande. Muito Só grande. que a telha aperta um botão ali, ela vai... É uma máquina que faz toda a produção. Ela chama perfiladeira... ela é uma perfiladeira, dobra por perfilação. São roletes que vão passando na máquina e ela vai saindo a telha conformada lá na frente. A calha, ela é uma dobra por viradeira. Então, nós cortamos a lâmina, marcamos ela no chão, então cada ponto eu faço uma virada da máquina. Mudo o ponto, faço uma virada da máquina. Então, como são 2 tipos de produção diferentes, com máquinas diferentes, por estar dentro da produção de calha, é um tempo bem... Talvez para a indústria, né? Pensar tigre, né? São sei lá quantas conexões, né? Por minuto, não sei, não conheço a produção deles. Então, assim, parece pouco, mas para uma calha é um tempo bem competitivo. E precisa de quantas pessoas, assim, para fazer esse processo? 5 minutos por peça são 2 pessoas. Desde o momento que ela começa a tirar esse material da bobina, até o momento que ela marca e vai para a viradeira. Que bacana. E você comentou que conseguiu aumentar essa produção. Sim, lá no passado a gente não tinha esses números, né? Então a gente começou, peraí, se um atleta precisa de tempo, eu preciso de tempo, né? Falei, vamos ver como que está hoje. Então nós chegamos a dobrar uma peça, fizemos vários testes cronometrando, igual um atleta mesmo, tá? A educação física sempre ali, presente. Isso, cronômetro. E verificamos esse tempo de produção. Então, fizemos isso num dia inteiro, fizemos isso com cada profissional. Teve profissional que fez em 2 minutos e pouquinho, 2,48. Mas ali ele ficou só fazendo aquilo. Depois a gente chegou numa realidade próxima, né? Fala assim, peraí, mas ele ficou só fazendo isso, vamos filmar um dia inteiro, ele tem que ir no banheiro, ele vai beber água. Aí a gente passou um dia cronometrando vários pedidos. E chegamos num tempo e a gente falou, olha, o tempo ideal para nós aqui é 5 minutos por peça. Através de 5 minutos por peça, eu percebi que minha produção ela se tornou mais competitiva. Sim. E aonde eu consegui abaixar o preço do material. Eu poderia absorver esse lucro para mim, eu poderia repassar para o meu consumidor. Foi onde eu repassei esse custo para o meu consumidor e eu ganhei um tempo vago de produção. Quando eu passo eu abaixo o preço do produto, aumenta a minha produtividade. Sim. Então eu uso o tempo que estava vago através de mais vendas. Então isso nos tornou muito competitivo. Foi onde a gente foi escalando esses degraus aí. Que bacana. E o profissional, ele chega geralmente com um projeto lá para você. Sim. E como que é feita toda essa parte de medição, a indicação do produto ideal? Existe o calheiro, né, que é um técnico especializado na parte de calha. Ele vai até a obra, ele pode ser os construtores ou o cliente às vezes já tem esse contato direto com seus profissionais de escolha, né? Ele faz esse desenho técnico. Às vezes vem por parte de engenharia, quando são grandes galpões, o desenho técnico ele vem no PDF e tal, desenhado, mas muitas vezes ele vem à mão mesmo, como se fosse uma receita de um médico ali. Ele vai desenhar esses materiais com os ângulos, com as medidas e vai levar até o depósito de calha. Lá a gente faz
esse cálculo, né, que eu preciso saber o quanto de chapa planificada eu preciso para dobrar um material. Então, eu vou entender cada dobra, o encaixe dela na parede. Então é feito todo um estudo, não é só passar um valor. Não, a gente fala que é vendedor e orçamentista, né? Ele tem que entender um pouco do desenho técnico. Isso me deixa um pouco em desvantagem em questão de venda de qualquer produto. Por exemplo, essa caneca, ela tá acabada, né? Sim. Então, eu vou vender quantas canecas, eu tenho que entender aqui do preço, do produto. Lá eu tenho que entender das medidas. Então, o meu vendedor, ele leva muito mais tempo para começar a vender, para começar a chegar próximo da sua meta. Porque ele tem esse tempo de entendimento do material, das dobras. Aí não é mais só o entendimento do material quanto a encaixe. Aí a gente vai falar de galvanização, tudo isso que a gente está conversando aqui, porque ele também vai ser questionado, né? Mas espera aí, material nacional importado, a gente tem certificado, tal. Mas que tipo de galvanização é? A gente usa Z100, cristais normais, então você tem que passar esse conhecimento técnico do produto e metalúrgico também, né? Não é só um vendedor, né? Ele tem que se tornar um técnico. Não. É uma venda mais consultiva, né? Sim. Aliás, minhas vendedoras, vocês estão de parabéns, muito obrigado. Hoje são quantas vendedoras lá? Nós estamos... Eu vou me incluir, que eu me considero um vendedor também. Nós estamos em 4. Olha que bacana, que legal. Tá, e fala pra mim, na sua opinião, o que todo cliente, todo consumidor deve perguntar, né, na loja antes de comprar o produto, antes de escolher o material correto? Bom, negociação. Se ele for leigo, lembrar que as peças, cada lugar tem um nome, mas que as peças são divididas em 4 grupos. Isso eu não vi em literatura nenhuma, foi algo que eu trouxe observando as peças. São o rufo, pingadeira, o coxo e o condutor. Cada uma, como que eu separei esse grupo? Cada uma tem uma finalidade. Vamos pensar em carro. Se eu falar carro, eu estou generalizando. Sim. Mas eu tenho SUV, tenho conversível, tenho picape, né? Tenho hatch, sedã. A calha é a mesma coisa. Quando eu falo calha, é como se eu estivesse falando do carro. Então, primeiro, ter esse conhecimento da peça, dos 4 grupos. O nome não... Eu falo até para minha equipe, o nome vocês não precisam saber, vocês vão começar a ter convivência com isso, vocês vão entender. Mas os 4 grupos ali tem que entender, porque cada grupo tem uma finalidade, uma função em cima de um telhado. E depois pedir certificado. Meu material é nacional. Quem me garante? Se tem um certificado com a data atual da última compra, posso conferir com o lote do seu produto. Uma empresa séria, ela vai te chamar para dentro, ela vai te mostrar o lote do produto, né? Ela tem como comprovar isso. Agora, sem certificado, eu posso falar que meu material é do Japão. O foco ali em galvanização são eles, né? A expertise ali. Mas e aí, como que eu comprovo isso? Não tem como, Não né? tem como. Então, a fala ela tem que vir acompanhada de algum documento. Então, bate em cima disso. Material nacional? Me prova. Material importado? Me prova também. Preciso entender, preciso ver se é certificado, saber. Não precisa saber quem é o fornecedor, mas está ali. O peso da bobina, 8,5 toneladas, por exemplo. Cristais normais, Z100. E esse conhecimento todo, como que você adquiriu? Seu pai, ele te passou lá atrás no início ou você foi aprendendo ali? Não, foi aprendendo. Eu acho que foi desejo pelo conhecimento, né? Eu acho que esse instinto de ser pressionado, eu queria encontrar resposta. Eu aprendi também isso dentro da faculdade. Falei, vocês vão ser questionados em questão de exercício e tal. Não tem problema você não saber, né? Mas fale para o seu aluno, olha, eu não tenho essa informação hoje, posso te trazer amanhã? Então vocês vêm na faculdade, a gente está estagiando, né? Na faculdade, vocês conversam com um amigo, conversam com o professor, procuram literatura. Então, aí também isso eu levei para lá. Pô, mas que tipo de galvanizado que é? Nossa, mas tá uma polêmica na praça que material importado não é ruim, né? De má qualidade. Peraí, por quê? Tenho que ir atrás dessa informação. Por quê? Então eu ia pesquisar sobre isso daí, hein? Fui entendendo um pouco mais. Fui buscando conhecimento com os vendedores. Aí eu percebi que muitos vendedores não entendiam sobre o produto. Você ia em outros lojistas que trabalhavam com aquele tipo de produto? Meu próprio fornecedor. Ah, que bacana. O cara tava lá, vamos por 5 anos vendendo, mas ele tinha um conhecimento limitado só para vender o produto. Então a informação dele ia até ali, né? Mas o que é um galvanizado Z100? Não, mas essa bobina é Z100, né? Mas tem outro material? A gente só trabalha com Z100, tá? Mas tem outro material? Você tem que responder, precisa saber, precisa entender, tô indo atrás de informação.
quando a pessoa percebia que ia atrás de informação, esse vendedor, ele falava, cara, não sei. Mas depois você vai me passando também. Então, começou a fortalecer. Começou a fortalecer. Como também encontrei vendedores, fornecedores que tinham um conhecimento vasto. Né? Olha, eu posso marcar uma visita na usina. Eu falei, cara, isso vai ser animal, né? Já perguntou se eu posso filmar, tá? Conhecimento, né? Mas foi assim, foi o desejo de saber sobre o produto e poder levar informação para o meu cliente. Ai, que bacana. Bom, eu vou aproveitar aqui o momento, né? Como eu falei lá no início, a Bessane, ela é a patrocinadora aí, ela que trouxe o Bessani Cash. Eu quero mostrar um pouquinho sobre a nossa estrutura, a empresa, como que é. Desde 1992, a Bessani vem desenvolvendo software de gestão, se especializando em um segmento específico, materiais de construção. Crescendo, inovando, ajudando os empresários a fazer gestão, a Bessani agora deu um passo para expandir o seu local físico. Ela está no escritório, ainda melhor e maior, para atender você, a sua empresa, sua equipe de colaboradores. Venha tomar um café e conhecer o nosso novo espaço. Ah, show de bola. Vocês conseguiram conhecer um pouquinho sobre o nosso espaço, né, gente? Bom, voltando aqui, Leandro. Que bacana. Então, a busca pelo conhecimento que foi mudando também, pelo que eu vejo, o modo que você administrou a empresa. Porque começou lá sem ter muito conhecimento, educação física, Sim. né? Não estava ali ainda, não entendia muito bem. Então, com os anos, você foi aprimorando e trazendo conhecimento para mudar até o seu negócio. Sim, a busca pelo conhecimento foi fundamental para essa evolução da Calhas Líder, né? Que hoje ela deixa de ser um simples depósito de calha, ela passa a ser o grupo líder, que ali a gente trabalha a partir de venda... estrutura metálica galvanizada, né? Só que esse produto ele é um produto acabado, a produção de telha, forro, a produção de telha metálica simples, termoacústica, e agora entra uma nova máquina lá que é a produção de concertinas. Que legal. A concertina ela é produzida através da sobra do material da telha, que para produzir a telha eu perco uma ela reaproveita. Olha que legal. O que nós mandávamos pro descarte, né, ali, claro, era a venda de sucata, né, eu consegui transformar num material novo. Então a gente tem um preço muito competitivo e a gente está focando muito nessa situação, a revenda, trabalhar outro CNPJ. Então isso me dá essa possibilidade de trabalhar outro CNPJ. Sim. Depois do material de construção, a gente está com as parcerias aqui na cidade, estamos começando bem devagarzinho com isso. Dentro dos depósitos aqui, você vai ver a nossa concertina ali. O preço para eles são diferenciado, porque eles são revenda. E todo CNPJ consegue adquirir esse produto com um preço bem diferenciado. Ah, que legal. Então já entra a revenda aí para outros lojistas. Sim. E você pensa em expandir essa ideia? Sim. Não ficar só em Rio Claro? Rio Claro é nosso... como que eu posso dizer? Nosso cuidado, né? Então, a experiência está começando aqui, essa oportunidade com esses lojistas de estar nos dando, né, para poder atendê-los, né? Eu sempre agradeço, né? Obrigado por me permitir estar na sua obra, né? Obrigado por me permitir estar dentro do seu CNPJ aqui e poder compartilhar do meu produto contigo. Porque se a pessoa não abre a porta, como que eu faço? Porque eu não tenho como atender. Então, é um cuidado especial e a ideia é esse crescimento aí nas regiões. Que bacana. Mesmo com esses detalhes, essas informações que vocês pegam ali no balcão, vamos assim dizer, mesmo assim vocês conseguiriam vender fora do estado, talvez, fora de Rio Claro? Não sei se vocês já vendem, né? Fora de Rio Claro, sim. É onde a gente atende alguns depósitos de calha, tá? Fora do estado, a gente está trabalhando isso com as telhas, por causa do volume. A calha, às vezes, ela não tem um volume tão grande quanto a telha. Se a gente olhar para um telhado ali, 90% é telha e o restante é a calha. Então, o valor de aquisição para um frete ele acaba sendo baixo, né?
não cobra o custo ali da venda do produto. Mas estamos casando essa venda, né? Quem precisa de telha precisa de calha, Sim. quem precisa de calha precisa de telha. Então a gente está tentando unir esse produto. Mas a princípio o objetivo é ali até São Paulo. Olha que legal. Tá? Depois a gente começar a ampliar um pouco mais, fortalecer. Hoje a gente vai até Piracicaba, Americana, Charqueada, São Pedro, Araras, Leme, Corumbataí, São Carlos a gente está atendendo também. Estamos nesse raio aqui, acho que dá uns 50 km mais ou menos de raio, a gente está atendendo. Que bacana. Fortalecendo, a gente tem uma próxima estratégia. Que legal. Já conseguiu expandir bem aí, né, Leandro? Bastante. Que legal. Eu digo que hoje, assim, se alguém falasse assim, olha, Leandro, eu ainda decidindo ali entre educação física e continuar com a empresa de calha, um dia você vai ter uma máquina de telha aqui em Rio Claro. Eu ia falar, meu Deus, você tá viajando na maionese. Ia desacreditar total? Sim. Que legal. E hoje em dia já desistiu. Não desistiu, né? Mas você não vê mais a educação física como um foco ali principal. Como atividade, não. Eu vou na hora do almoço, né? Eu vou com a minha esposa. E eu falo que foi o meu aluno mais difícil até hoje. Quanto mais proximidade, mais vai chorar. Não, mas isso pra fazer. É verdade. Mas é gostoso, amor. Um beijo. É isso aí, senão já viu na hora que chegar em casa. Sim. Mas hoje, então, você consegue conciliar a educação física, a loja, né? A produção e também a família. Porque são coisas que a gente tem que dar atenção. Sim, senão eu recebo a conta lá em casa, né? Tem que aconselhar. Mas agradeço, também foi muito difícil. Como eu disse, houve momentos da minha vida que eu saía 1h da manhã. Então, meu filho muito pequeno, eu abdiquei um pouco, mas tinha um propósito, né? É o resultado, né? Eu digo que quando você não tem o resultado como resultado, como algo palpável, Sim. você prolonga mais um ano. Vou falar por mim, por passagens que eu tive, né? Isso faz mal. Eu acredito hoje que é onde as pessoas têm talvez o burnout aí, as ansiedades, porque faz, mas e o resultado? Ele não tá vindo. Isso faz mal para a saúde. Experiência própria. Eu passei por isso. Tive situações de saúde que foquei demais e falei, caramba, não tô me sentindo, como que é acreditado lá? Nadando em óleo, né? Quanto mais você bate o braço ali, mais tá afundando. Então, sentei com a minha esposa, agradeço ela de ter tido essa compreensão, de estar comigo, ter me dado força, porque não foi fácil. Então a família não contribuiu. É só alegria. Então, de certa forma, a família também contribui para o nosso fortalecimento, né? É um pilar. É um pilar muito forte. E hoje, qual que é a principal dica que você daria para quem quer começar a trabalhar nesse mercado? É uma frase que eu uso para mim no Vendas e com a minha equipe, que é o entender para atender. Se você entender, tiver domínio sobre o que você vai começar a fazer, independente da profissão, principalmente como vendedor, né? Porque a gente como vendedor tem que escutar mais e falar menos, né? Porque eu preciso absorver. Assim como você perguntou aquela hora, Maria Olívia, sou leiga, eu vou chegar lá. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que você é leiga. O que eu tenho que te fazer? Passar segurança. Como? Mostrando material, mostrando para você que eu sou autoridade no que eu tô falando, né? E claro, não só na hora da venda, mas o pós-venda também, né? Deu tudo certo. Teve uma situação de vazamento num cliente. Passou anos e bem num sábado calhou desse cliente precisar de um atendimento. Minha equipe tinha ido tudo embora. E eu não coloco, cara, não é a minha função principal. Mas do mesmo jeito eu falei, não, se ela confiou em comprar na minha empresa, eu vou dar essa assistência. E aí eu falo que procurar vazamento é igual procurar um crime. Você tem que vasculhar, né? Enfim, no domingo veio a chuva, até mandei mensagem, né? Nossa. O pós-venda, nem foi venda, né? Foi um atendimento. Um relacionamento, né? Isso. Falei, olha,
como foi? Gotejou? Porque agora... E eu sou ansioso, tá, pessoal? Na próxima vez que vocês for convidar, convida de surpresa. Eu fui dormir 1h da manhã. Falou, Leandro, você tem que estar aqui hoje às 8h da manhã, você tem que estar aqui às 9h30. Não pode ser nada muito planejado, senão Não. vai sofrendo até acontecer, Fiquei né? rolando na cama. E aí eu entrei em contato com ela, falou, olha, ainda foi uma garoa, vamos esperar uma chuva mais forte. Mas eu falei, olha, tô aqui, qualquer coisa, não sou profissional de instalação, mas espero ter resolvido essa situação. E agora, durante o dia de semana, se algo não resolveu, a gente manda um profissional para ela. Olha que legal. Isso é um grande diferencial, É a segurança, né? não é? Foi algo que eu escutei, o que você vende, né? O Calha é o produto que você entrega, que você vende, segurança. E isso é uma cultura que você passa para sua equipe, Sim. que não é só vender. A venda ela é a cereja do bolo, né? Na verdade, a pessoa não vai comprar ali a calha, né? Eu digo que a nossa venda ela é ingrata, né? Quem acorda um dia e fala, nossa, eu quero comprar uma calha hoje. Vai ser legal pra caramba. Eu tô com desejo nessa calha, que é uma pingadeira. Então, a nossa venda ela é por necessidade. A pessoa ela vai comprar segurança. Como a gente já escutou relatos lá, né? Nossa, era 4h da manhã, tinha uma bica, né? Tinha uma cachoeira no meu quarto, né? Então, imagina esse estresse. O dia já gera estresse por atividades que nós escolhemos, né? Sim. Ninguém escolheu um telhado vazando, né? Então, imagina a situação dessa pessoa. Como nós não temos profissionais, agora a partir de 2016, fazendo instalação, nós fazemos essa apresentação, né? Eu digo assim, o Uber ele cobra para apresentar o carro mais próximo para o cliente, ele ganha com isso. Nós apresentamos profissionais que compram com a gente, né? Ao cliente que precisa. Então, e não cobramos para isso. Eles têm que fechar negócio. A única coisa que eu peço para comprar comigo. Mas a gente faz essa apresentação, porque eu falo até com meus vendedores. Antes de entrar aqui, quantos calheiros você conhecia? Nossa, conhecia pedreiro, conhecia serralheiro, conhecia carpinteiro. Mas é unânime. Meu pai estava na construção civil, né? E a parte de madeira, mas eu nunca havia prestado atenção em calha. Ela é um produto muito pequeno, né? Ali, né? O engenheiro se forma, acredito que ele vai fazer sobre fundação, ferragem, vergalhão. As proporções ali são grandes, né? De cimento, de ferragem, mas e de calha? Pouquíssimos estudos sobre calha. Você vai encontrar ali sobre área molhada, né? O quanto tem que ter de saída para um bocal, para uma calha coxo que faz essa retenção da água do telhado. Mas você não tem nada sobre material, sobre instalação, estudos, né? TCC sobre isso. Entendi. Ô, Leandro, a gente já tá partindo aqui pro final do episódio. Passou Já? muito rápido o tempo. Mas eu estava nervoso, tô saindo daqui como se estivesse batendo um papo. Tranquilo. Com duas pessoas que têm amizade há 10 anos já. Que bacana, esse é nosso intuito. Se você estivesse aqui no nosso lugar como entrevistador, o que você perguntaria? Qual tipo de pergunta você acha que a gente não fez para você? Para mim, eu acredito que seria uma forma de pôr a pessoa a teste, né? Por que comprar com você e não com outra empresa, né? Eu tenho que responder essa pergunta. Com certeza! A minha dedicação com o que eu faço, ela é muito grande. Então, assim como essa cliente precisou num sábado, né? Fora do horário, eu me propus a resolver essa situação. Esse é um dos motivos que eu compraria comigo, essa dedicação que eu tenho àquilo que eu estou fazendo. Então, isso eu passo para minha equipe. E eu tenho que resolver. Tenho que encontrar a resposta. Né? Por mais que é um vazamento, eu falo, olha, vazamento raramente se encontra de primeira, mas eu vou me dedicar até resolver essa situação. Legal. E quer deixar uma frase aí para quem está nos assistindo, para inspirar, né, outros empresários a continuarem aí? Em vários momentos eu me sentia só, né? Mas foi algo que eu aprendi. Talvez essa solidão é quando a gente se dedica demais à nossa atividade e a gente acaba... Quem vive o furacão não olha do lado, né? Mas busque a família e a sua religião, seu Deus,
porque foi algo que me tirou de situações que eu falava, eu não aguento mais, não tenho como resolver isso aqui. Deus me dá uma força aí, porque eu me vejo em apuros, né? E me trouxe muita competência. Então, é isso. Vamos nos ver só, mas não estamos só, né? É isso aí. Tem outros no mesmo barco, né, Leandro? Sim. Ô, Leandro, muito obrigada por compartilhar aí toda a sua história, sua trajetória, seu conhecimento, que o conhecimento é ouro, né? E agradeço muito. Deixa aí, fala o seu @ para quem quiser encontrar a Calhas Líder, né? E o seu contato. Bom, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no BessaniCast. É @calhas.líder, tá? Legal. E temos o nosso site, que é www.calhaslider.com, não tem o .br. Muito obrigado. Agradeço. Foi uma gente experiência agradece. muito bacana. Sucesso para vocês, sucesso para o BessaniCast. Sucesso para você futuramente poder participar novamente. Ah. Me chama em cima da hora. também. Já é de casa. Tá, obrigado. Pode deixar. Isso aí, pessoal. A gente agradece a todos que ficaram. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal para acompanhar cada episódio que vai ser disponibilizado aí para vocês, né? Curte, compartilha com quem gosta desses assuntos de inovação, empreendedorismo, técnicas, né, de venda. E é isso aí. A gente agradece. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.